Você já refletiu sobre o motivo pelo qual tantas pessoas optam por serem aceitas em vez de serem livres? Por que alguns se curvam mesmo sabendo que têm razão? E por que há aqueles que, mesmo feridos, permanecem leais, como cães que amam aqueles que os machucam? Se não for possível ser ambos, é preferível ser temido do que amado. Há séculos Maquiavel sussurrou isso ao mundo, mas poucos se atreveram a ouvi-lo de fato. Porque essa noção é incômoda. Ela desconstrói tudo o que nos foi ensinado a respeito de gentileza, virtude e convivência. Fomos ensinados a sorrir, a agradar e a pedir desculpas até por coisas que não fizemos. Porém, será que essa educação não nos domesticou no fundo? Será que o que consideramos gentileza não é, na maioria das vezes, apenas medo disfarçado? Você pode ter sentido isso. Aquela percepção de que, quanto mais você se submete, menos é respeitado. Quanto mais você se esforça para ser bom, mais invisível você se torna. Como se o mundo tivesse um radar acompanhado não para o justo, mas para o perigoso. E é verdade que segurar sem dentes é irrelevante. Por que continuamos sendo tratados como cães? É aqui que essa conversa se inicia. Não se tratou de uma aula nem de um sermão, mas de uma conversa sussurrada entre dois sobreviventes de um mundo que recompensa os dóceis, mas exalta os dominantes. Vamos conversar sobre o que você sente, mas talvez nunca tenha coragem de nomear. Sobre o colar invisível que muitos têm no pescoço, sobre o dia em que você optou por ser bom e começou a se esvanecer. Durante essa jornada, vamos despir o cão domesticado e enfrentar o lobo oculto sob sua pele. Porque ser gentil não é sinal de fraqueza, mas tenha fé de que a gentileza te protegerá. Isso significa que você está pronto? Há um instante sutil e quase imperceptível em que um homem deixa de ser completo para se tornar apenas funcional. Ele não se dá conta de quando acontece. Ocorre em silêncio, em um sim dito, quando se queria dizer não, em uma expectativa não frustrada, em um elogio procurado com o olhar. E sem se dar conta, ele começa a abanar o rabo. A metáfora do cão possui uma dimensão psíquica, além de uma zoológica. Ela aborda o desejo incontrolável de agradar, a compulsão por aprovação, aquele impulso que leva um homem a baixar os ombros, reprimir a raiva e sorrir mesmo quando é desdenhado. Essa criatura mansa que a sociedade considera civilizada. Porém, por dentro, ela sentiu medo. Desde a infância, somos ensinados que ser bom é ser leal, que ser leal é ser obediente e que obedecer é uma virtude. Porém, ninguém nos ensina a distinguir virtude de submissão. Se o fazemos, talvez conseguíssemos perceber o truque. A lealdade que nos oferece não é honra, é uma coleira camuflada de medalha. Olhe ao seu redor e preste atenção nos lugares que você frequenta, como o trabalho, a família e os relacionamentos. Identifique quem são os mais respeitados. Não são os mais amáveis, nem os mais fiéis. São aqueles que têm capacidade de dizer não, que existem sem pedir permissão. São aqueles que, mesmo em silêncio, transmitem uma presença que não solicita, mas exige. O homem que vive para agradar e buscar ser amado a qualquer custo não transmite confiança, mas sim compaixão. É uma pena, meu amigo. É o oposto do respeito. Quem se submete demais acaba se tornando tapete, e ninguém oferece trono a tapete. A imagem do cão agrada aos poderosos, pois o cão não questiona, apenas serve. E o mais triste é que ele pensa que, ao servir, será recompensado com amor eterno. Porém, o amor dado a quem se ajoelha é sempre incondicional. Ele se estende até o dia em que o cão morde, hesita ou envelhece. Você já viu isso na empresa que dispensa funcionários leais quando eles deixam de ser úteis? Ou no amigo que alguns? Se é quando você começa a discordar do parceiro que se afasta, quando você deixa de ser previsível. Isso ocorre porque a lealdade pode se tornar uma armadilha, quando não é acompanhada de autonomia. Você entra nela por amor e só sai por dor.
os cães latir, mas não atacam a mão que os alimenta. Essa é a norma tácita do mundo contemporâneo. E é por isso que tantos homens crescem amáveis, porém frágeis, gentis, porém complementares, educados, porém absolutamente inesquecíveis. A questão que não quer calar é: por que ainda consideramos que ser bonzinho é o bastante? Será que não notamos que a docilidade sem assertividade é como um corpo sem esqueleto, frágil, curvado e incapaz de sustentar algo além de sua própria dependência? O cachorro que fica aguardando ordens não sabe como agir quando está sozinho. Ele não caça, não raciocina, não atua. Ele simplesmente aguarda. E quando o proprietário não retorna, ele faleceu. Não de fome ou frio, mas de falta de propósito. E talvez você esteja experimentando essa angústia silenciosa de não saber mais quem é, pois passou a vida inteira buscando a aprovação alheia como se sua existência fosse uma maldição sem fim, como se cada dia fosse mais uma oportunidade de ser escolhido. Vou te dizer algo que talvez ninguém tenha dito com tanta frieza. Quem vive e espera ser escolhido já se colocou na posição do objeto. E objetos não têm vontade, têm função. Possivelmente por isso você está cansado, não pela batalha, mas pela falta dela. Porque o cão não briga, ele suplica. E é nesse ponto que a verdadeira mudança começa. Quando você olha para dentro de si e confirma que o cão ainda vive em mim. Porém, ele precisa morrer, não para abrir espaço para a brutalidade, mas para a liberdade, pois apenas um ser livre pode decidir a quem ser leal. E quando não for mais? Quando você foi gentil, eles te aplaudiram, eles deram sorrisos. Quando você se encontrar, disseram que você era fácil de lidar, e no fundo você acreditou que isso era amor. Porém, o que ninguém te disse é que o mundo tem uma predileção por pessoas que são facilmente manipuláveis. A sociedade valoriza a propriedade não por nobreza, mas por conveniência. Um homem dócil é uma engenharia previsível, funcional e inofensiva. Quando encenada para ser aceita, a Hold se transforma em uma cela com notas douradas. Você observa ao redor e percebe tapinhas nas costas, sorrisos amigáveis, convites para jantares e acredita que triunfou. Porém, tudo isso é apenas a superfície de um cativeiro emocional a qualquer momento. Se você recusar, todos esses gestos desaparecem, pois no teatro da obediência, o papel principal é destinado àquele que nunca improvisa. Você não pode desviar do roteiro. É preciso sorrir no momento adequado, permanecer em silêncio quando necessário e, se for muito firme, é rotulado como agressivo. Se atrever-se a discordar, é desagradado. Priorize o mesmo. Egoísta. Essa é a personagem que você tem interpretado há anos e talvez já nem saiba mais onde termina a máscara e começa o rosto. Você pede desculpas mesmo quando não é necessário. Diz que está tudo bem quando quer gritar, ajusta sua voz, sua aparência, sua presença, suas ideias, para se encaixar em um lugar que nunca lhe pertence. E considera isso como maturidade. Mas me diga, o que resta de um homem quando tudo nele é modificado para agradar? A verdadeira segurança requer força. Ela é uma demonstração de coragem, não de medo. Porém, o que encontramos por aí é diferente. Uma generosidade viciada em aprovação, uma virtude encenada moldada pelo recebimento do conflito. É esse medo que você consuma por dentro. O receio de ser mal compreendido, de aparentar extremamente excessivo, de ser rejeitado pelo grupo, de não ser amado. Dessa forma, você passa a vida evitando conflitos e acumulando ressentimentos. Você diz sim quando quer dizer não. Oferece apoio quando não tem forças nem para si mesma e se culpa por sentir raiva, como se raiva fosse pecado e como se estabelecer limites fosse crime. Porém, existe algo que ninguém te disse. Os que mais pedem gentileza são os que mais têm a tua força. Eles têm consciência, mesmo que inconsciente, de que você está sufocando e sabe que isso persiste. Porque o homem que detona o teatro se torna incerto, e o incerto é arriscado. Não por ferir, mas por se salvar. Não por atacar, mas por recusar o papel de coadjuvante na própria trajetória. Você quer descobrir o que é pior do que ser odiado? É ser tolerado.
Aquele lugar em que você é reservado por conveniência, não por respeito. Onde sua presença não incomoda, pois nunca ameaçou. E onde sua ausência não fez, porque nunca causou impacto. É nesse momento que a espera se transforma em um pacto de silêncio. Um acordo no qual você concorda em remover partes do mesmo para continuar sendo convidado a participar. Porém, ninguém menciona que os assentos mais cobiçados são reservados para aqueles que sabem a hora de se levantar e partir. Você foi treinado para associar amor à aprovação, porém a aprovação é apenas um aplauso vazio, efêmero e superficial. Hoje você é útil, amanhã é ruído. A aprovação que é apresentada a você como uma virtude é, na realidade, uma alteração emocional. Você começa a se sentir preocupado por ter desejos, envergonhado por estabelecer limites e ansioso por não ser sempre o bonzinho. E então você adoece, pois não existe dor mais silenciosa do que ser amado por aquilo que você aparenta ser e ignorado por aquilo que você de fato é. O teatro da obediência não é mantido pela força, ele se nutre de medo. Mas existe um ponto de ruptura, uma fissura, um suspiro entre o sim e o não. E quando ela chega, quando você se atreve a romper o papel, o mundo responde. E então você percebe quem realmente estava ao seu lado e quem apenas te utilizava como espelho para se sentir superior. Portanto, ouça-me agora de maneira íntima, como um aviso vindo do que ainda vive em você. Sua generosidade não precisa ser sufocada, mas sim libertada da necessidade de aprovação. Ela precisa deixar de ser uma proteção e voltar a ser uma opção. Porque só quando você deixa de ser bonzinho por medo é que você realmente poderá optar por ser bom. Existe um silêncio que não é desprovido de conteúdo. É o silêncio que precede a mordida, a quietude do lobo. O cão late para chamar a atenção, enquanto o lobo observa o cão, demonstra submissão em busca de carinho. O lobo anda sóbrio, silencioso e invisível, porém nunca inofensivo. O lobo não suplica, não alerta, não pede. Ele faz cálculos. E é nesse ponto que a metáfora se transforma em espelho. Há um lobo dentro de você. Você ouve ao optar por não responder imediatamente, ao silenciar-se diante de uma humilhação, não por temor, mas por estratégia. Ao perceber que sua raiva não era uma explosão, mas sim uma contenção. Não se tratava de descontrole, mas de foco. Despertar o lobo não significa ser cruel, mas sim ser completo. É importante que exista em você uma energia que o mundo ensinou a conter. Uma energia que não precisa bradar para ser percebida, que não se manifesta por meio de palavras, mas pela sua presença. O lobo entende que expor tudo significa ser lido e controlado. Por essa razão, ele esconde e protege. Por isso ele aguarda enquanto o mundo exige que você dê explicações. O lobo ensina a importância do que não é falado, mesmo quando pedem que você seja transparente. O lobo ensina a importância da máscara. Não uma máscara de falsidade, mas uma máscara de proteção, pois o homem que revela tudo o que sente se transforma em alvo para os oportunistas. Ele virá a área invadida. O lobo não se transforma em lobo por opção, mas por necessidade, ao perceber que a docilidade, por mais encantadora que seja, é um convite à exploração. O mundo não te ataca por ser malvado. Ele te testa porque você está muito disponível, e quanto mais você dá, mais pedem, mais tiram e mais te transformam em um reflexo do que os outros querem. Por outro lado, o lobo tem consciência de onde termina e do peso do seu silêncio. Por isso não reage imediatamente. Ele observa o campo e analisa a intenção do próximo. Ele só morde quando tem certeza absoluta. Você já experimentou isso? Aquele impulso de querer se dissipando, a urgência de responder rapidamente, cedendo espaço à tranquilidade, o desejo de gostar se extinguindo gradualmente e dando origem a algo novo. Uma presença mais sólida, mais fria e mais mortal. Não letal no aspecto violento,
mas letal no sentido de que não precisa mais de permissão, de que pode e vai agir quando necessário, mesmo que isso desagrade, mesmo que cause incômodos, mesmo que destrua a imagem dócil que construíram de você. O lobo não é amado, mas é respeitado. E esse respeito é a moeda mais sólida que se pode possuir em um mundo com valores morais em colapso. Ele não surge do medo cego, mas da consciência de que existe em você algo que não pode ser adquirido, domesticado ou convocado com um estalar de dedos. Esse algo é o que muitos deixaram para trás e o que poucos têm coragem de resgatar. A sociedade ensinará você a ocultar. Esse lobo afirmou que é selvagem, irracional e perigoso. Mas atenção, essa mensagem não visa sua proteção, e sim o controle deles. Pois um homem que aceita sua ferocidade não se dobra mais. Ele escuta mais e fala menos, observa mais e reage menos. Ele não envelhece por impulso, mas quando envelhece, ninguém esquece. E talvez nesse momento você esteja percebendo esse lobo se agitando dentro de você. Ele ainda pode estar aprisionado, anestesiado pela culpa, porém está vivo. E quando você deixar de fingir que não sente, não vê e não pensa, ele vai surgir. E o mundo não saberá como lidar com isso. Porque o mundo se habituou à sua versão domesticada, ao teu tom suave, à tua vontade contida, à tua presença que se desculpa. Porém, o lobo não pede. E o que ele toma não é destruição, mas sim soberania. Você pode permanecer no teatro do cão, sendo útil, cortês e aguardado. Ou pode optar pelo silêncio da madrugada, onde ninguém observa. Recomeçar o treinamento do seu instinto, aprimorar seu olhar, fortalecer sua postura e reaprender a confiar na sua intuição. Porque o lobo não precisa ser malvado. Basta lembrá-lo. Antes de escrever sobre o próximo assunto, temos uma mensagem breve que pode ser a mais importante deste vídeo. Já se sentiu preso mesmo ao tentar mudar? Já notou que, por mais que leia livros, assista a vídeos e se esforce, há algo invisível que o mantenha preso aos mesmos padrões? Saiba que isso não é uma coincidência e há uma razão para isso. Recentemente, pesquisadores e investigadores redescobriram um modelo de transformação mental que filósofos, estrategistas e pensadores históricos obtiveram para mudar o curso da história. Um método silencioso, porém extremamente eficiente, que mescla ciência, psicologia e sabedoria ancestral, ainda pouco conhecido por muitos. Quem o aplica a descreve como uma mudança interna, trazendo claro, disciplina e uma identidade mais forte, como se pela primeira vez parecesse real no controle de sua própria mente. Se quiser mais informações sobre esse tema, pause o vídeo. Agora, aponte a câmera do seu celular para o QR Code, exibido na tela, e descubra por conta própria do que se trata. Ou, se preferir, clique no link que se encontra no primeiro comentário estabelecido abaixo. Eles afirmam que o amor é uma trajetória, que ser amado é uma vitória maior, que uma liderança autêntica prova da empatia, da calma e do carisma. Isso parece bonito. Parece fácil até o momento em que você precisa recusar algo. Até o momento em que precisa fechar a porta e não voltar. Até o momento em que sua integridade vale mais do que agradar os outros. Então você percebe que o amor no mundo é um acordo delicado, firmado com sorrisos e desfeito pelo silêncio que a afeição que você acreditou ser incondicional sempre teve. Cláusulas ocultas são compreensíveis. Sejam flexíveis, sejam o que eu anseio. Porém, o lobo não assina esses acordos. Ele não é movido pelo carinho alheio. Ele era por sinceridade, não por claro ou instinto de sobrevivência. Maquiavel já nos anuncia. É preferível ser temido do que amado, caso não seja possível ser os dois. E talvez você tenha visto isso como crueldade, mas não se trata de crueldade, e sim de liberdade. O homem que anseia por amor está preso à opinião alheia. Ele pondera cada palavra, avalia cada movimento que se adapta para se encaixar e, quando é descartado, desmorona,
pois sua identidade não é um pilar, mas um espelho. Porém, o homem que aceita ser temido, não pela violência, mas pela sua presença. Esse homem é livre, porque não explica nem justifica. Ele não abre mão de seus limites para se encaixar em relacionamentos frágeis. Ser temido não significa ser odiado, mas ser respeitado no nível mais instintivo e fazer com que as pessoas pensem duas vezes antes de te subestimar, mentir ou trair. É ter a certeza disso. Mesmo que não concordem com você, ninguém se atreve a silenciar sua voz. E sim, isso tem um preço. Você será mal compreendido, rotulado como frio, arrogante e severo. Mas você sabe o que todos esses rótulos são fiéis? Eles vêm de quem não conseguiu te dominar. O lobo não é solitário por despreocupar a companhia, mas por não querer ser dependente. Ele divide o espaço, mas nunca se submete. E é por isso que ele fica assustado, pois a maioria das pessoas não sabe lidar com alguém que não busca validação. Você deve escolher se quer deixar no mundo a imagem de uma pessoa amada ou uma lembrança de alguém inabalável. Ser amado é gratificante, porém ser respeitado é duradouro. Ser amado é passageiro, porém ser temido é estratégico. Pois, no final, aqueles que ascendem ao trono não são os mais aclamados, mas os mais incontestáveis. E se você acredita que o medo está afastado, tenha isso em mente. As pessoas buscam segurança que não vem do afeto, mas da certeza de que é possível proteger e ser protegido. Exige determinação, postura e habilidade para enfrentar. Se necessário, estou disposto a sangrar e fazer o que os outros hesitam. Se a escolha entre ser temido ou amado é liderada, na realidade, trata-se de uma decisão entre ser livre ou estar preso, entre andar com segurança ou ser antecipada por uma coleira invisível feita de elogios. A sociedade sempre tentará te convencer de que ser temido é sinal de fraqueza emocional, mas isso é dito para quem nunca teve coragem de ser odiado por aquilo que realmente é. E quem é você? O cachorro que procura carinho ou o lobo que traça seu próprio caminho na floresta? Você pode continuar se ajustando para ser atendido por todos ou pode aceitar o desconforto de ser incontrolável, não por orgulho, mas por claramente. Porque o homem que anseia ser amado por todos acaba, mais cedo ou mais tarde, perdendo a si mesmo. Porém, o homem que aceita ser temido por alguns descobre em si mesmo uma autoridade que ninguém pode dar nem pode tirar. Ao final, a questão que fica não é se vai gostar de você, mas se vai refletir antes de te encontrar, mesmo em silêncio. Essa é a pegada do lobo. Trata-se da liberdade de quem não precisa mais agradar para viver. Depois de tudo o que você ouviu, talvez surja um eco peculiar dentro de você. Um desconforto, uma melhoria. Como se as ideias que você tinha sobre ser bom, ser amado e ser aceito começassem a se desintegrar. Isso é positivo, pois é nesse ruído interno que a verdade começa a se formar. A verdade de que a lealdade cega não é uma virtude, mas uma prisão. Que a aprovação inquestionável não é nobreza, mas sim medo. E que o homem que vive para prazer, acabando por dedicar seu próprio destino. Você foi ensinado como um cachorro a aguardar, a servir, e a lamparina respondeu que nem eram suas. Mas em algum momento você verá que isso não era vida, e sim uma encenação. E decidiu que era hora de parar de pedir permissão, mesmo sem saber como faria isso. O homem não é inimigo do lobo. Ele é o homem que resistiu à domesticação. É o que sobra quando o personagem se desmaterializa. O que surge quando a busca por amor finalmente dá espaço à busca por completude. A questão que se coloca agora não é o que vão pensar de você, mas o que acontece quando você deixa de se importar, a resposta você finalmente começa a viver. Entende? Recordo-me de uma noite em particular, por volta das 3 horas da manhã. O mundo estava em silêncio, mas dentro de mim havia gritos. Acabara de ser excluído de uma decisão significativa por aqueles que afirmavam: me respeito às cidades.
E o pior de tudo é que eu sabia que estava certo. No entanto, permaneci em silêncio, mantendo minha cordialidade, educação e docilidade habituais. Naquela madrugada, sentado no chão da cozinha, sem forças para explicar a dor, algo se transformou. Notei que minha gentileza foi transformada em um mecanismo de sobrevivência. Não, de fato. E compreendi, talvez pela primeira vez, que ninguém me respeitava até eu me respeitar o bastante para ser incômodo. Daquele ponto em diante, não me tornei um monstro, mas deixei de ser um tapete. E se você chegou até aqui, se algo desse vídeo te tocou, talvez seja o momento de deixar o cão morrer e começar a andar com os ombros erguidos, mesmo que isso signifique estar sozinho. A solidão do lobo é difícil, mas a vida do cão é insuportável. Obrigado por ouvir até o final. Você não tem ideia do quanto isso é importante. Esse espaço não é para pessoas em busca de entretenimento, mas para aqueles que estão cansados de superficialidades e desejam explorar a essência das ideias. E se você experimentou isso, então você já não é a mesma pessoa. Agora é a hora de mostrar que você ainda tem dentes. Curta o vídeo ou não, mas se decidir curtir, faça-o com a certeza de que age sem pedir permissão. Comente abaixo qual foi o momento de sua vida em que você viu que estava sendo preparado para agradar. E não esqueça de se inscrever no canal. Não porque eu peço, mas porque no fundo você sabe que precisará retornar aqui. A propósito, 2 vídeos estão aparecendo na tela agora, mas atenção, um deles pode se transformar completamente da maneira como você vê. Escolha com cuidado. O cão optaria pelo mais confortável, enquanto o lobo escolheria o mais essencial.